Luz e paz, meus queridos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E para você que adentra a madrugada, uma boa madrugada. Hoje nós vamos narrar os mitos que dão significado aos símbolos das cartas da corte, do naipe de paus, que corresponde ao elemento fogo, a imaginação criativa infinita, cujo símbolo maior é a vara mágica, o cajado mágico, não é isso? Então, pois bem, as cartas da corte são o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. Então, vamos narrar aqui, descrever a carta do pajem. A carta do pajem traz um jovem, tá vendo? Ele é um garoto, ó, uma feição infantil, né? Um aspecto corporal infantil e as feições do rosto também são infantis. Ele tá com a vara na mão direita, né? Ele estava sendo movido pelo intento. E na mão esquerda ele segura no chifre de um carneiro de pele de ouro e que voa. E ele voa sobre uma planície leve ondulada, tá vendo? Um terreno suave, bem verdejante. E o sol nasce ao fundo, levando aquela escuridão, né, para longe, embora a escuridão desaparecendo e dando lugar à luz do dia. Então, pois bem, quais são os poderes do pajem de paus? O pajem corresponde às primeiras labaredas do fogo da imaginação criativa infinita. É aquela energia inicial, aquela excitação inicial. Não é excitação sexual, né? É a alegria que surge a partir da imaginação do que pode ser, em contraposição a uma realidade que se apresenta. E só aí você já abandonou toda a avareza, né, que é necessário lapidar para você abrir os portais da lua. Então você substitui a avareza pela esperança. Então você tem imaginação de que algo pode ser melhor, de que um sonho pode se realizar, de que um propósito pode se cumprir. Isso te excita, né? Te traz alegria, te transporta para um estado mais potente de agir, mais potente do próprio ser. Essa é uma ótima definição de alegria, energia. Então, pois bem, é o início de uma imaginação, de um desejo que vai ganhando forma, como ideia, como projeto e que alcança realização. Então, quem é o personagem mitológico da carta? Ele é Frixo, e a gente já falou sobre ele quando narrou a história aí do naipe de paus, o mito do naipe de paus, que é o mito de Jasão e os Argonautas. Então, Frixo é filho do rei Atamas com Nefele, a ninfa das nuvens. E como Nefele não ficou com Atamas se casou com uma rainha sombria, que era Ino. Ele estava em momento de tristeza e optou por uma nova relação em substituição à que ele tinha, né? Ele não lapidou seus sentimentos. Então ele polarizou uma rainha sombria, que era Ino, e que intentava matar seus filhos. Para isso, ela secou as sementes que iam ser utilizadas na lavoura. Então elas não brotariam. E uma fome ameaçava aquele reino, que era o reino de Orcômenes. Então o rei Atamas manda um mensageiro ao oráculo de Delfos. Mas Ino intercepta o mensageiro, o ameaça, o suborna e combina com ele, né? O obriga. Você dirá ao rei que o oráculo falou que os filhos dele com Nefele têm que ser sacrificados para que não haja fome. Então, naquele momento, Nefele intervém e pede ajuda para o deus da ordem cósmica, que é Zeus. E Zeus fala: vou lhe ajudar, e tira um tesouro do sol, o velocino de ouro. É esse carneiro com pele de ouro, que fala, que voa e que prospera a região onde se instalar, ou quem o possuir. Então, Frixo vai voando,
no Velocino de Ouro, até a Cólquida, região da Geórgia, onde ele é recebido pelo rei Aetes e combina lá com o rei, que o rei ficaria com o Velocino de Ouro e em troca ele teria uma vida de abundância, de nobreza, de tranquilidade na corte lá do rei. Perfeito? Então você veja que não é falta de poder, não é fraqueza tirar o pajem. É uma energia que pode ser trabalhada, porque esse início gerou uma grandiosa aventura, a aventura de Jasão e os Argonautas, mas Frixo vai só até aí. E mesmo assim, o que ele conquistou foi magnífico. Ele terminou a vida próspero, casado, abundante, sendo um nobre da corte, vivendo em todo conforto, em plena prosperidade. Então não é falta de poder, né? Só que se isso fosse mais trabalhado, ele poderia ter vivido outras aventuras, né? O seu nome poderia ter ficado nos anais mitológicos de uma forma mais referenciada. Aposto que ninguém nunca tinha ouvido falar de Frixo até ouvir essa história, e só nesse trecho. Entendeu? Pois bem, essa é a história da carta de pajem, esse é o poder, né? A excitação, aquela energia inicial que te direciona a um projeto inicial que vai se concretizar, que vai se manifestar. Então isso te gera alegria, passagem para um estado mais potente do agir, mais potente do próprio ser. Legal? Pois bem, vamos então à carta do Cavaleiro de Paus. E se observarmos a carta do Cavaleiro de Paus, veremos um adulto, né? Um homem jovem. Ele está com a vara da imaginação criativa infinita na mão esquerda, com a mão direita ele segura nas rédeas de um cavalo alado, que é o Pégaso. Ele está com um traje de combate, um elmo dourado, um peitoral dourado e uma túnica curta, né? Mostrando que ele é um aventureiro, que ele é um viajante, pelo traje de combate, mostrando que ele é um guerreiro. Ele tem uma aljava de flechas, mostrando que ele está então em combate. E lá embaixo a gente vê uma criatura, ó, com duas cabeças, uma cabeça de leão, uma cabeça de carneiro, o corpo de leão e uma cauda de serpente. É a Quimera, legal? Então nós estamos falando do grande herói Belerofonte. E quais são os poderes que o Cavaleiro de Paus nos oferece? Bom, o cavaleiro representa a expansão do fogo, né? Você conquista um propósito e então mantém a energia ativa para buscar novos desafios. Você é audacioso, você é impetuoso, você consegue associar a imaginação criativa infinita à vontade, desejo e vontade, que gera determinação, ímpeto. Você é impetuoso, você é intenso, você é exuberante, ok? Mas a carta, ou o mito por trás da carta, traz uma necessidade. Por isso a imagem da quimera. E a necessidade é atenção, cuidado para não deixar que a imaginação, né, que esse poder do fogo se expanda de forma incontrolável, causando danos ao portador do poder, beleza, pessoal? A você que recebeu a leitura. Então, a gente viu que abusar do poder da imaginação criativa infinita causa muitos problemas, como foi para Jasão. Ele teve lá o intento de se tornar rei, e ele queria também ser herói. Tudo bem ter dois objetivos ao mesmo tempo, mas ele recebeu a monarquia de forma fácil, de forma tranquila. Ele abusou desse poder, dizendo que não aceitaria daquele jeito. Ele queria ser rei e herói ao mesmo tempo. Isso é um abuso. Conquiste um objetivo,
pode trabalhar no outro. Se concretizarem ao mesmo tempo, legal. Se não, concretize um, comemore um e continue mantendo o outro aceso ali. E você vai rompendo em fé, como diz a palavra. Legal? Então vamos ao mito deste grande herói. A história se passa inicialmente em Corinto. E Corinto tinha um rei chamado Glauco e tinha uma rainha chamada Eurimedeia. Glauco e Eurimedeia tinham um filho mortal chamado Alcímenes, mas Poseidon se apaixonou por Eurimedeia e ela concebe também a um semideus, que é Belerofonte. E Eurimedeia e Glauco cuidavam dos dois como se fossem seus filhos. E os dois treinavam juntos. Alcímenes era mais velho e era melhor em combate do que Belerofonte, e nos treinamentos sempre o vencia. E Belerofonte queria ser um grande herói. Então ele tentava vencer o irmão, era como se fosse um primeiro desafio. E um dia, abusando do poder da imaginação, ele desfere um golpe contra o irmão e, sem querer, o irmão morre. Sem querer, ele mata o irmão, ele mata Alcímenes. E aí, se sentindo culpado, ele prefere sair de Corinto e vai para a Lídia. E na Lídia, ele é recebido pelo rei Preto e pela rainha Anteia. Eles sabiam que Belerofonte era filho de Poseidon, sabiam que ele tinha habilidades incríveis e o receberam assim desta maneira, como um semideus, na corte. Só que Anteia desejou Belerofonte. Belerofonte era muito belo e ela intentou se aproximar dele e ele a rejeitou. E Anteia ficou com orgulho ferido e chegou ao rei Preto e disse: ora, Belerofonte deu em cima de mim. Ele tentou me possuir, mesmo sabendo que eu sou rainha e sou casada, ele tentou. Ou seja, ela inverte a situação. E o rei Preto fica muito irritado com aquilo. E daquele dia em diante, ele não tinha Belerofonte em boa posição, ele não via Belerofonte com bons olhos, e aquilo se desenvolveu e ele passou a intentar matar Belerofonte. Mas não pega mal matar um príncipe, ainda mais se esse príncipe é filho de um deus, né? Um deus como Poseidon, um dos três grandes. E ele planejou. Como ele planejou? Ele se comunicou, mandou um mensageiro, um pombo-correio, para a cidade vizinha, que era Lícia, onde o seu sogro era rei. E esse rei chama-se Lóbates. E ele combinou com Lóbates: olha, sogro, eu preciso que Belerofonte seja morto de uma forma que pareça um acidente, uma aventura, porque ele intentou contra a minha monarquia, tentando possuir a minha rainha, sua filha. E Lóbates, tudo bem, mande ele para cá que eu tenho uma série de desafios aqui importunando o meu reino. Eu vou pedir para Belerofonte os resolver. Em um deles ele morrerá. E o primeiro grande desafio foi livrar o reino da Lícia da Quimera, esse monstro que aparece aí. Tem cabeça de leão, cabeça de carneiro, corpo de leão e uma cauda de serpente. E ela lança veneno, e ela lança fogo, e ela tem garras poderosas, né? E ela dá cabeçada igual um carneiro. É um monstro terrível. Belerofonte não tinha chance em condições normais. Mas ele pede ajuda a Atenas, a deusa da justiça. E Atenas lhe ensina onde o Pégaso, o cavalo alado, estaria depois de deixar Perseu. Foi Perseu que tirou o Pégaso do ventre da Górgona, da Medusa. Mas o cavalo não ficou com Perseu e Micenas. O cavalo foi embora, ele era livre, né? E onde estaria um cavalo? Estaria perto de uma fonte de águas cristalinas e pastos verdejantes, em Perine. Então, Belerofonte foi até lá, em Perine, e encontrou o Pégaso.
E ele voltou pronto para a batalha e voando atira flechas até matar a quimera. E pronto, o grande feito. Belerofonte ficou muito famoso. Belerofonte foi cantado, Belerofonte foi louvado, ele recebeu posses, ele recebeu títulos, ele foi aclamado. Mas o rei Preto e o rei Lôbades não ficaram de fato satisfeitos, apesar da quimera não atrapalhar mais, né? E eles mantiveram o propósito de matar a Belerofonte. Então, em uma das fronteiras da Lícia, havia um povo muito semelhante aos espartanos, né? Um povo guerreiro, um povo que lutava em conjunto, com muito treinamento. Eles chegavam e eles tomavam as cidades, eles matavam o exército que estava ali tomando conta. Era um povo terrível, os Sólimos. E Lôbades pede a Belerofonte que livre o reino dele da invasão dos Sólimos. Belerofonte vai lá e vence os Sólimos sem grande dificuldade. E volta novamente aclamado, novamente o rei Preto e Lôbades tramam e falam: olha, numa outra fronteira além mar, nós temos problemas com as Amazonas, que insistem em tomar parte dos nossos territórios. Belerofonte vai até lá e enfrenta as Amazonas, guerreiras poderosíssimas. E ele vence, as Amazonas recuam. Ele volta vitorioso, é novamente aclamado. Olha o poder do fogo gerando um intento, depois outro intento, e Belerofonte vai rompendo, né? Está sempre excitado por aquela aventura, ele está sempre com a energia em alta, né? A imaginação dele acredita que ele pode, ele vai lá e faz. E aí eles contratam os melhores assassinos da Lícia para tentar matar Belerofonte e os assassinos fracassam. Belerofonte acaba com todos. Então Lôbades se comove dentro de si, né? Se contristece. E ele fala com o Preto: olha, é realmente de origem divina esse homem. Eu não vou mais intentar contra a vida dele, ou nós vamos atrair a ira dos deuses. Ele trouxe paz e estabilidade para o meu reino. Eu vou dar a mão da minha filha em casamento para Belerofonte. E Belerofonte será o herdeiro do reino da Lícia. Pois bem, Belerofonte conquistou tudo, tudo. E neste momento, no máximo da aclamação, no máximo da vitória, no máximo da prosperidade, ele abusa do poder da imaginação criativa e se acha digno de se assentar na mesa dos deuses, no Olimpo, sendo mortal. Então ele monta no Pégaso, começa a voar para cima para tentar chegar no Olimpo. E aí Zeus fica com raiva e manda uma vespa ferroar a poupança do Pégaso, a bunda do Pégaso. E o Pégaso empina e Belerofonte cai e o Pégaso foge. Belerofonte não morre, mas ele fica bem machucado, fica até aleijado. E ele termina a vida dele assim, entendeu? Bom, os feitos dele são contados. Ele terminou a vida em abundância e prosperidade, mas aleijado e sem o Pégaso. E sem poder fazer mais nada, né? Que fosse contável, que fosse memorável em uma história. Então, é o cuidado com o uso da imaginação criativa infinita. E qual foi o erro de Belerofonte? Falta de humildade? Não, não. Essa é uma visão rasa, porque não há humildade nenhuma no conto de Belerofonte. Isso nunca foi pedido a ele, ok? Belerofonte podia ter vencido o irmão tranquilamente, se vencesse em verdade e justiça. Não precisava abusar e matar o irmão. Belerofonte tinha que ser glamuroso mesmo para poder vencer a quimera, né? Ele tinha que ser valente, tinha que ser audacioso, tinha que ser impetuoso, talentoso para vencer os Sólimos e as Amazonas. E ele o fez. Ele tinha que ser valente, corajoso para poder vencer os assassinos. Ele o fez. Ele foi nomeado herdeiro do trono. Então não tem nada a ver com humildade. Tem a ver com gratidão pelo que se conquista.
é diferente. Ninguém está te pedindo para não ser tudo aquilo que você pode ser. O importante é que você considere se as suas ações são verdadeiras, se elas são justas com o outro, com você mesmo. Se você não está derrubando quem está na sua frente para conseguir o que quer, sem que haja necessidade de conflito ou de combate, ok? Então você conquista algo e você é grato por aquilo, e aí você vai conquistar outra coisa e é grato por aquilo, e você conquista outra e é grato por aquilo, e você sabe o seu lugar no todo. Por mais que você conquiste, por mais que você se engrandeça, por mais que você seja aclamado, você é um mortal, morrerá. Você pode não acreditar em Deus, mas eu sou ateu. Então acredite na lei, acredite na justiça, acredite na ética. Eu acredito nos deuses, então seja grato aos deuses. Eu acredito em um Deus, então seja grato ao seu Deus. Não acredito em nada disso, acredito em universo. Então seja grato ao universo, ok? Essa condição de gratidão vai te manter no topo dos seus objetivos, mas no seu lugar, no todo. Belerofonte não era um deus, ele não tinha que intentar isso. Legal? Então tá, vamos lá à carta da Rainha de Paus. Então aí está a carta, uma carta bem bonita. A gente tem uma mulher com um vestido amarelo, dourado, alaranjado, né? Tendendo a cor do fogo, sentada no trono. Eu tenho uma coroa, longos cabelos, uma feição amena e tem uma leoa quieta aos pés dela. Mas se vocês observarem aí os encostos do braço do trono, tem dois leões, um de cada lado. E a gente vai entender por quê. No fundo, um céu tranquilo, uma paisagem bem suave, né? Colinas, mares de morro, vão de suave a leve onduladas aí. Então, quem é a personagem? A personagem é Penélope, que é a esposa de Ulisses, também chamado de Odisseu, um personagem muito famoso da Guerra de Troia e da Odisseia. E quais são os poderes que essa carta nos traz? A estabilidade do fogo. E a estabilidade não é estagnação. Nós já vimos isso, não se confunde. Estável com estagnado. Estagnado é sombrio, que não contribui para o fluxo. Estável é constante, equilibrado. Aquela chama que está ali o tempo todo, como uma chama de uma fornalha, de uma caldeira, que não pode aumentar, que não pode diminuir, porque ela precisa manter o metal em estado líquido. Legal? Então, a estabilidade de um fogo intenso que é fiel a um objetivo, a um propósito, a uma emanação. Eu vou manifestar isto, vou me esforçar, constante aqui, intenso, eu vou alcançar esse objetivo. Legal? E qual é o mito por trás de Penélope? Penélope era filha de um grande guerreiro espartano chamado Icários. Quando Icários viu que tinha tido como filho uma mulher, ele se revoltou. Então ele pega Penélope e lança ao mar. Ele não queria uma filha, ele queria um filho varão. Só que patos vermelhos voam até Penélope e a resgatam do mar e trazem para a praia. Então Icários fica comovido, constrangido, admoestado e ele sabe que existe um propósito maior na vida daquela criança. Legal? Penélope conhece a Ulisses e Icários só permite que Ulisses se case com Penélope
se o vencer em uma corrida de obstáculos. Ele acreditava que Ulisses não seria capaz, mas Ulisses é o rei de espadas, considerado um dos maiores guerreiros da história da Grécia, considerado também o mais astuto e inteligente. E Ulisses vence. Então Penélope e Ulisses não decidem não ficar em Esparta. Icários tenta, mas eles falam, não, eu não quero o trono de Esparta, vou montar a minha própria cidade. E aí Icários diz a Penélope, você precisa escolher, você vai ficar aqui ou vai com ele? E Ulisses diz a mesma coisa, ou você vem com seu marido ou você atende seu pai. E ela não afronta o pai em nenhum momento, ela cobre a cabeça com o manto e vai na direção de Ulisses. Quer dizer, eu vou com meu marido. Olha a estabilidade da chama interna dessa figura mitológica. Porque ela vivia em todo conforto em Esparta e agora ela estava saindo com o marido para poder edificar uma nova cidade, um novo estado. E isso não é fácil, isso é complicado. Mas olha a estabilidade da chama dela, queima intensa ininterruptamente. E lá foram os dois e montaram a cidade de Ítaca, onde eram governantes amados, amados. Compunham a corte de Ítaca Laerte, o pai de Ulisses, Ícaros, o pai de Penélope, que era um tipo de conselheiro, porque ele era espartano, e lá em Ítaca ele era um conselheiro. E Ulisses e Penélope tiveram um filho, Telêmaco, ok? Só que neste momento, quando a cidade já funcionava em pleno vapor, ocorre a Guerra de Troia. E os maiores guerreiros da Grécia são convocados para lutar do lado de Agamemnon. É Ulisses, inclusive, que convence Aquiles a ir lutar na guerra, mesmo ele não querendo ir. A gente vai contar essa história quando for falar do naipe de espadas e do rei de espadas, que é Ulisses. E a gente sabe que a Guerra de Troia tem a duração de 10 anos. Lutam os maiores heróis, lutam os deuses, derrotas de um lado, vitórias de outro, da outra forma também, e dura 10 anos. Ulisses procura encontrar um caminho para entrar em Troia. E ele encontra um túnel no submundo. E esse túnel era guardado, era a residência de um cíclope, uma criatura mitológica que tem um olho só na testa. Ele é gigantesco, tem uma força descomunal, uma visão de longo alcance. E esse cíclope chamava-se Cíclope Polifemo e era filho de Poseidon. Nada tinha o cíclope a ver com a guerra. E Ulisses, para passar, fura o único olho do cíclope. E Poseidon não gosta daquilo, porque não há nada de justo em furar o olho de alguém que não tem nada a ver com seus assuntos. Você imagina, o Cíclope estava lá na residência dele, não intervia na guerra, nada tinha a ver com aquela guerra, e Ulisses, para entrar escondido, vai lá e fura o olho do Cíclope. Está errado, pessoal. Só isso já é uma grande mensagem na vida. Para cumprir os seus intentos e os seus propósitos e poder usufruir daquilo da melhor forma possível, ande pelo mundo em uma jornada de herói. Faça o que é verdadeiro, faça o que é justo. Não ande por aí furando o olho de ninguém. Beleza? Já é uma grande lição. Bom, Ulisses não encontra o caminho pelo submundo, ele estava errado, e ainda assim já havia furado o olho do Cíclope, e ele tem a ideia do cavalo de Troia. Então Troia cai, a guerra é vencida, e todos voltam para casa. Mas aí Poseidon decide se vingar de Ulisses.
e ele atrapalha a viagem de volta de Ulisses. E Ulisses leva mais 10 anos para chegar em Ítaca. E quem governa? Penélope. Olha para você, Penélope ficou 10 anos sem Ulisses, fiel a Ulisses, sentada no trono de Ulisses, por isso são leões no trono da figura aí da carta, e por isso a leoa dela está tranquila, e por isso ela é senhora de toda a estabilidade e intensidade do fogo, de toda a fidelidade a um objetivo proposto. Ela ficou ali, mantendo o nome de Ulisses vivo e mantendo Ítaca funcionando. Bom, Icários, o pai de Penélope, queria que ela se casasse de novo. O filho de Penélope já estava adolescente e o tempo foi passando e ele já era um homem de quase 20 anos. E ele ficava ali guardando a mãe, né? E isso afastava pretendentes. Houve até a ocasião de tentarem matá-lo, mas não conseguiram. Ele era filho de Ulisses e era também um grande guerreiro e muito astuto e se livrou. Mas em um determinado momento, Telêmaco decide sair pelas cidades circunvizinhas procurando notícia do pai. Chegou até a fazer uma expedição de barco, de navio, para ver se encontrava o pai em alto mar. Então Penélope ficou só. Icários continuava insistindo para que ela se casasse novamente, né? Trazendo um rei para sentar ao seu lado, né? Ele acreditava que Ulisses estava morto. Já se passaram quase 20 anos. Então Penélope, intensa, estável e fiel, criou o seguinte estratagema. Ela disse: eu vou tecer um sudário, um tapete, um cobertor, para o pai de Ulisses, Laerte. E quando eu terminar, vou escolher entre um dos mais de 100 pretendentes. Icários aceitou. Então, todo dia ela tecia parte do sudário. Quando chegava a noite, ela desmanchava a maior parte do que ela tinha feito. Ela ficou anos nesse estratagema, até que foi denunciada por alguma camareira espiã de Icários. Então, ela fala, bom, então vamos criar uma competição para que eu possa escolher quem encurvar este arco, e era o arco de Ulisses, e só Ulisses podia encurvar o arco, ninguém mais tinha conseguido. Quem encurvar esse arco será o vitorioso, eu me casarei com ele. Neste momento, Ulisses já havia chegado, depois de todos os desafios, ninguém o conhecia, porque ele estava bem diferente, 20 anos já se passaram, e ele estava como um mendigo. Então ele pega o arco e curva o arco, inclusive mata todos os 112 pretendentes, né, usurpadores, assim ele os considerou, com uma única flechada, e aí reconhecem Ulisses, e Penélope reconhece Ulisses. Penélope se encontra com Ulisses, e ela completa o seu propósito, mostrando que é realmente a rainha do elemento fogo, que ela é estável, intensa e fiel, até manifestar o que ela quer. Essa é a lição do mito, e este é o poder que a carta nos traz quando ela sai em uma leitura. Legal, pessoal? Então vamos ao Rei de Paus. Batendo o olho na carta, a gente já vê um rei sentado num trono. Ele tem cabelos longos, ele é um homem adulto, ele tem uma coroa e ele está lá com a vara da imaginação criativa infinita na mão esquerda, e a mão direita dele está pronta para ação, pronta para ação. Ele está com o intento aceso e ele está pronto para ação. Atrás dele, uma grande cidadela, que é Atenas, e a figura do carneiro.
Bom, como a gente já viu nos arcanos maiores, o bode, o carneiro, no passado, para os hebreus, para os egípcios, para os essênios, não representava a figura do mal, de Satanás. Não. O carneiro era símbolo de força, o carneiro era símbolo de abundância e prosperidade, não é à toa que tem o velocino de ouro. O carneiro era símbolo de rompimento de fronteira, então ele subia em lugares íngremes, acidentados, ele encontrava pastos férteis, parecia que estava tudo deserto, mas ele conseguia encontrar a água. Então o carneiro era símbolo dessa força, dessa capacidade de romper obstáculos. E por ele ter chifres, de uma conexão com as esferas superiores. Eram como anteninhas que ficavam ali recebendo de Deus e enviando para Deus o tempo todo. Legal? Depois, né, as instituições que foram assumindo o cristianismo quiseram desmerecer esses símbolos do passado. Mas nos meios mais ocultos, mais restritos, esses símbolos são entendidos e compreendidos e utilizados até hoje, como vocês agora que sabem que o carneiro aí é símbolo do velocino de ouro, um tesouro do sol, que traz grande prosperidade. Legal? Então, de quem se trata? É Teseu. Teseu, filho de Poseidon, um grande semideus e herói dos mitos gregos. Legal? E qual é o poder que Teseu traz para a gente? Bom, nós vimos que o pajem é o fogo incipiente que precisa de cuidados para se manter aceso. Então, no primeiro objetivo, né, Frixo parou. E ele não foi pouco que ele conquistou, mas ele podia ter ido além. Ele podia ter participado mais da história, mas ele parou ali. Tudo bem, cada um decide seu caminho. No cavaleiro é intenso e excitante, então ele foi rompendo obstáculos e desafios, mas ele abusou do poder e resolveu desafiar os deuses. E aí se deu mal. Na rainha, ele é intenso, estável e fiel, por 20 anos sustentando, né, uma condição simbólica ali para não deixar o mastro de Ítaca cair e a imagem de Ulisses se perder. Então, no rei, ele é ativo, ele é dinâmico, ele é senhorial. Então, ele já controlou todos esses outros elementos e ele vai rompendo obstáculos, ele vai criando novos intentos e ele vai tendo novas emanações e ele vai rompendo cada um deles e concretizando cada um deles, criando uma história cheia de vitórias e comemorações. Legal? Então, por isso, essa carta traz tanta alegria quando ela sai. Quer dizer que você está com esse poder, o poder de realizar grandes coisas na vida. Que pode ser plantar uma árvore, ter uma esposa, escrever um livro. Quando eu era jovem, dizia que os homens realizados plantavam uma árvore, tinham uma esposa e filhos e escreviam um livro. Né? Era uma retórica que se repetia na escola para a gente. Mas tudo bem, vamos narrar o mito de Teseu. Bom, o mito se inicia na cidade de Atenas. Atenas. O rei era Egeu e a rainha Etra. Só que na noite de núpcias, quem se deita com Etra é Poseidon. E ela engravida de Poseidon. Egeu não se importa. Ele ama Etra, ele ama o filho que Etra carrega. E vai cuidar do filho como se fosse dele. E ele diz o seguinte para Etra: não diga ao menino que eu não sou seu pai, que ele é filho de Poseidon. Só diga quando ele puder mover aquela pedra. Eu colocarei debaixo da pedra presentes para o jovem. Quando ele conseguir mover a pedra, então você narre a verdade para ele. E ele colocou debaixo da pedra uma grande espada, uma grande armadura, para que o menino pudesse usar em suas aventuras. Bom, Teseu cresce e com 17 anos ele consegue mover a pedra.
Ele pega a espada e pega a armadura e a mãe dele conta para ele que ele é filho de Poseidon. Imediatamente ele já imagina que pode ser o maior herói da Grécia, tanto que o mito do heroísmo de Teseu é equivalente ao mito do heroísmo de Heracles, também chamado Hércules, né? Mas o nome certo é Heracles, glória de Hera. E os dois primeiros feitos de Teseu são enfrentar dois semideuses, um filho de Hefesto e o outro filho de Poseidon. Ele vence os dois semideuses. Bom, neste momento, Creta, que estava em expansão na figura do rei Minos, havia vencido Atenas em confronto. Então, Atenas servia a Creta e outras cidades gregas também. Já havia o advento do Minotauro, ou seja, Pasífae já tinha ficado com o touro branco e dado à luz a um menino que era um homem touro, uma abominação, um monstro, o Minotauro, né? O Minos Tauro. E Minos não vai até Poseidon para tentar resolver aquele acordo que ele tinha burlado. Então ele esconde o Minotauro dentro de um labirinto que Dédalo havia construído. E nós vamos ver a história de Dédalo ainda quando a gente estiver falando do naipe de Ouros. Pois bem, Minos pegava jovens de todas as regiões da Grécia conquistadas, homens e mulheres, e colocava dentro do labirinto para o Minotauro. O Minotauro violentava os jovens e depois devorava. E numa dessas levas de jovens veio Teseu. Teseu veio de Atenas. E quando ele chegou em Creta, ele se encontrou com Ariadne, a filha de Minos e Pasífae, que não concordava com aquela situação abominável. Então Pasífae e Teseu criaram um estratagema para poder matar o Minotauro, que foi Teseu entrar no labirinto, levando uma corda que Pasífae ia soltando, né? Como se fosse um novilho de lã, né? Um carrossel de linha. Ela ia soltando a linha e Teseu ia andando e o caminho ia ficando marcado para que ele pudesse voltar. E como ele era filho de Poseidon e muito poderoso, ele é o rei de paus. Ele encontrou o Minotauro e matou o Minotauro, encerrando aquela situação. Perfeito? Então esse foi o segundo, que na verdade é o terceiro, feito de Teseu. Depois ele participa da aventura de Jasão e dos Argonautas. Eu já vi uma narrativa que diz que ele não participou da aventura toda, que ele só enfrentou Medeia lá em Atenas. Mas a história que eu conheço é que ele participou da aventura toda de Jasão e dos Argonautas. Inclusive ele está lá na carta de Jasão e dos Argonautas. A carta da comemoração, a carta 4, né? Bom, depois ele unifica as cidades-estados da Grécia, coisa que nem Agamenon conseguiu. Tendo feito isso, ele se casa com a rainha das Amazonas e governa as cidades da Grécia e a ilha Paraíso das Amazonas. Ele se casa com Hipólita, que também é mãe da Diana, que no cinema é a Mulher Maravilha, né? Depois ele monta uma companhia de navegação e se torna um grande pirata ali na região do Mar Egeu. E aí, já tendo realizado tantas coisas, ele já estava velho e ele morre farto de dias e próspero. Legal? Então você veja bem, ele tem o fogo do pajem incipiente, mas ele não para aí. Esse fogo vira estação, ele aumenta de potência. Então ele realiza grandes feitos. Mas ele não para, não desafia os deuses, não comete erros.
Ele acredita que pode fazer mais coisas, ele se mantém estável, intenso, fiel ao seu propósito. Então ele continua com desafios e com conquistas até o final da vida. Termina farto de dias, próspero e como um dos dois maiores heróis da mitologia grega, Teseu e Héracles. Legal? Então, por isso, grande alegria quando sai o Rei de Paus numa leitura. Além de você estar na árvore da vida, no campo do equilíbrio absoluto, e já aqui em Malhut, na manifestação do seu propósito, do seu intento, do seu desejo, você está com toda essa qualidade aí de realizar grandes feitos, que é o poder do fogo no Rei de Paus. Legal? Bom, pessoal, termina aqui. O vídeo já ficou longo, não tem jeito de ficar mais curto. A gente precisa narrar as histórias, né? Ainda que resumidamente. Se fez sentido para você, curta, compartilhe, repita, assista de novo. Tome posse desses significados para que esses símbolos possam ser seus símbolos de poder, conhecendo o significado, o hierógrafo, o símbolo passa a ser seu, você pode usá-lo, você foi iniciado naquele poder, né? Naquele símbolo, e você pode usá-lo à vontade, tá legal? Então, curta, compartilhe e até o próximo vídeo.